Olá, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Goiás. Nós estamos chegando para trazer muitos assuntos para os quais eu gostaria muito de ter a sua opinião. A gente vai falar na abertura do programa sobre um protesto, sobre uma manifestação que aconteceu em frente ao Paço Municipal, ou seja, a Prefeitura de Goiânia. Esses manifestantes estão absolutamente insatisfeitos com a administração, com a gestão do prefeito Rogério Cruz. Daqui a pouco você vai acompanhar isso. Mas no programa de hoje, a gente vai abrir também, naturalmente, espaço para falar sobre as questões políticas na sua essência, né? Porque política abrange, abarca tudo, né, que diz respeito à nossa vida. Como eu costumo dizer, eu levanto esse copinho para dizer, a água que está nesse copo passou também por uma ação política. Mas vamos falar da política partidária, da política que tem dividido o Brasil. O que é que anda acontecendo com esse país? Mas o que é que anda acontecendo? Que entra ano, sai ano, e esses assuntos não saem de moda, né? Eles estão sempre em discussão e não se tem uma definição sobre eles. Um deles é a questão do aborto, né? Aborto que pode ser, digamos assim, aberto, né? Quase que eu repeti a palavra, mas tem as restrições que são impostas pela lei. E existe um projeto aqui na Casa, na Assembleia Legislativa. Esse programa é o resultado, vou explicar. Esse programa é o resultado de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a TV Brasil Central. Através das duas emissoras, você acompanha o nosso programa e outros programas também. Mas quando eu digo nossa, é porque eu estou aqui no estúdio da TV Assembleia. Enquanto estava lá ocupando o cargo de deputado estadual, o deputado Fred Rodrigues apresentou um projeto que causou muita polêmica, segundo ele, porque foi mal interpretado. A gente vai falar sobre isso a propósito, inclusive, de essa discussão estar sendo levada lá para Brasília, está no STF, que está votando já essa legalização ou não do aborto, ou pelo menos uma flexibilização, digamos assim, das possibilidades de que esse aborto possa acontecer. É um dos assuntos que a gente vai falar com ele, mas a gente vai falar também sobre drogas, que também está sendo discutido lá em Brasília. Está havendo uma contradição entre casas aí em Brasília, de legislativo e também judiciário. E vamos falar naturalmente sobre política brasileira, sobre política local. Eu convido você para acompanhar o programa e ouvir o que tem a dizer o nosso convidado de hoje, que é o Fred Rodrigues, ele que, como eu disse, por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele teve o mandato cassado, deixou de ser deputado estadual aqui na Assembleia, mas ele continuou com a gente, continua com o espaço aberto, porque ele tem uma opinião muito clara, muito franca, muito direta sobre todos os assuntos. E ele vem para falar sobre isso também. Fred Rodrigues, tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Obrigado pela introdução generosa. Não sei se eu mereço, mas mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Uma honra estar aqui com você, que já falei várias vezes no privado e várias vezes para todo mundo ouvir. Considero o maior jornalista da história de Goiás. Opa. E é uma honra estar aqui com você hoje. Espero que possa ser bem produtivo para o nosso telespectador e para quem está nos acompanhando pela internet. Honra para mim, deputado. Ainda vou tratá-lo por deputado também. Embora eu já recebi... posso tratá-lo por você? Do jeito que você quiser, Paulo. Você que manda. Tá bom. Eu já recebi você, Fred, durante muitas vezes, em várias oportunidades, como analista político, né? E eu sempre convidava você para participar do meu programa, assim como o Rafael Vasconcelos também convida você para participar do programa dele, do TBC Debate, que também é exibido pela TV Assembleia. Vamos lá, Fred convidou e eu reforço o convite dele para que você, telespectador, fale comigo, fale com o Fred e dê a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. Nosso WhatsApp, para que você possa mandar a sua mensagem, 98200-3223. 98200-3223. Você pode mandar a sua mensagem também pelos nossos canais no YouTube, que são @TV Assembleia, tudo junto, e @TV Brasil Central também, tudo juntinho. Nesses canais, você também pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai discutir no programa de hoje. A gente chama a vinhetinha e volta já. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje, o programa Boa Noite Goiás, recebendo
o ex-deputado estadual Fred Rodrigues, que é também analista político, muito atuante nas redes sociais. Tem quantos seguidores, Fred? Acho que em todas as nossas redes combinadas já passa de 500 mil, Paulo. No YouTube, 225, no Instagram, acho que é 140, Facebook, 160, tá por aí. Se não precisar no 500 mil, estamos chegando perto. Isso é muita gente, né, Fred? Graças a Deus, é muita gente, mas mais que o número em si, o engajamento é muito alto, né? Graças a Deus, nós conseguimos elaborar e transmitir uma opinião que ressoa com boa parte dos brasileiros, né? Não só dos goianos, boa parte dos brasileiros. Fico muito feliz com esse dom, com esse talento que Deus me deu. Espero que eu seja digno dele. É um dom mesmo. Você fala bem, fala rápido, mas fala muito bem. É super coordenado, super bem informado. É tanta coisa acontecendo no Brasil que eu tive que desenvolver essa fala rápido, senão não dá tempo de cobrir tudo. Mas hoje aqui, pelo bem da nossa audiência, eu vou tentar baixar um pouquinho a velocidade. É verdade. Sabe quem está com saudade de você? Eu vi dele esses dias, deputado Amaury Ribeiro. O deputado Amaury, meu grande amigo, um grande parceiro, um cara que eu gosto não só por ser de direita, mas por ser um excelente ser humano, né? Um excelente deputado, um exemplo de deputado. Encontrei com ele hoje na casa aqui, já matamos a saudade ali, já dei um abraço nele, já está tudo tranquilo. Mas tem gente que não sente a menor saudade sua. Eu tenho certeza. Tem gente aqui que mesmo, acho que, sei lá, com 4, 3 contra 1 ainda ficava desleal. Deixa pra lá. Tranquilo. Deixa pra lá. Vamos lá? Eu quero convidar você, telespectador, para comentar também sobre essa reportagem que nós vamos exibir agora, que é uma manifestação feita por um grupo de populares, ou seja, povo, né, e lá estava o vereador Novandir Rodrigues, que é vereador de Goiânia, né, e eles foram fazer um protesto contra a gestão do prefeito Rogério Cruz. Esse grupo criticou a administração municipal e também o empréstimo de 710 milhões de reais, que foi aprovado pela Câmara de Goiânia, mas ainda está sendo decidido lá em Brasília. Vamos ouvir o povo. Os manifestantes se reuniram na porta do Paço Municipal, onde protestaram contra a gestão do atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Querendo saber, querendo entender um pouco mais do porquê, há poucos meses de se iniciar um processo eleitoral, de um empréstimo tão alto e por que tantos vereadores que deveriam ser os nossos representantes concordando com isso e dando um aval para o prefeito, né? A aprovação de um empréstimo milionário solicitado pela Prefeitura de Goiânia e o descaso com a saúde e a educação são as principais reclamações dos manifestantes presentes aqui. Hoje o que a gente está reivindicando aqui é realmente que essa gestão ela vai embora. Eles não conseguem se ajustar. A gente tem um secretário hoje, que ele é um dentista, ele está numa pasta da educação. Então como que um secretário que é dentista está na pasta da educação? Já começa por aí. O vereador Novandir, que faz oposição ao prefeito, falou sobre as represálias que vem sofrendo após votar contra a aprovação do empréstimo. Até hoje nós estamos lutando contra o empréstimo de 710 milhões. Todos nós sabemos que foi aprovado na Câmara Municipal de Goiânia e agora está em Brasília. Nós recorremos na Justiça e está no STJ. E nós estamos fazendo essa manifestação também para mostrar para o povo goianiense o quanto o prejuízo vai ser grande para a nossa cidade por 9 anos. Só o juro desse empréstimo chega a 8 milhões e 500 mil. Moradora do Jardim Guanabara, a Giovana acredita que o impeachment do prefeito seja a melhor opção e pede a saída dele. Eu vim na manifestação porque eu sou moradora do Jardim Guanabara e no último final de semana ele simplesmente cancelou a nossa festa, onde teria mais de 1.500 atendimentos, e eu vim aqui pela população carente do setor Jardim Guanabara. E eu estou achando péssimo. Fora Cruz Pesada! Eita! Pesado o comentário dela, né, também, mas é o povo que fala, né? A gente tem que ouvir o povo, né, Fred? A gente tem que respeitar a opinião popular. Com certeza é um pouco difícil traçar uma análise desse panorama, né? Vamos voltar um pouquinho para a eleição do Rogério, né? Até outubro de 2020, eu acho que ele não se via como prefeito de Goiânia, né? Ele estava em segundo, naquela época, então, a chapa dele com o Maguito estava em segundo lugar, e o Maguito Vilela ainda estava entre nós, né? Então, olha como foi a mudança radical, né? Em 3 meses ele já estava sendo empossado como prefeito de Goiânia,
de Goiânia. Até então ele estava em segundo lugar da chapa, que ele era o vice de uma chapa que estava em segundo lugar. Então, realmente, como a dinâmica acontece, né? Mas desde então, eu não tenho nada pessoal contra o Rogério, mas efetivamente, como um gestor, eu não vi como uma gestão boa, né? Essa é a opinião pessoal minha, não vi como uma gestão boa, não vi como uma gestão significativa. Não acho que lidou bem na questão da pandemia, né? Ainda foi um prefeito que pegou a questão da pandemia, pegou até talvez a parte mais forte dela. Não acho que lidou bem com ela. E também não acho que lidou bem administrativamente com os outros quesitos de Goiânia, né? A própria questão da limpeza, durante muitos meses nós vimos a sujeira se acumulando, lixo se acumulando em Goiânia, o mato. Eu digo isso, até me intrometi, digamos assim, na sua opinião, que hoje um motorista, né, o táxi que me deixou aqui, a gente passou por uma rotatória aqui perto, certo, perto da Assembleia, e ele falou, olha aqui, você não enxerga do outro lado. E na redação também, a Michele, né, que trabalha com a gente também, ela falou isso, né, que a gente não enxerga do outro lado. Você está aqui e no meio tem um matagal enorme, você não enxerga, você não vê nada. Inclusive, uma crítica recorrente também que eu vejo, inclusive nos lugares onde está sendo feita a poda, né? A gente vê muitas vezes os funcionários ali sem utilizar a redinha de proteção, né? Claro que isso não diz respeito diretamente ao prefeito, mas diz respeito também, talvez, a uma ingerência que vai acontecendo nas camadas inferiores de comando, né? Então, é algo que está deixando muito a desejar. E para um prefeito que busca reeleição, não sei se ele já confirmou que busca reeleição, mas vai ficar muito, muito difícil para ele, Paulo. Até porque, até ele colocar as mãos nesse dinheiro que ele pretende colocar, né, esses 710 milhões, quer dizer, até superar essa burocracia toda, esses recursos todos, até esse dinheiro chegar e ser aplicado, não vai dar tempo de fazer nada, né? É um prefeito que, mais uma vez, deixa para o último ano fazer alguma coisa para que a população veja que ele está trabalhando e possa votar nele. Não sei também se é o caso de ele ser candidato à reeleição ou não. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, prefeito Rogério Cruz. Se o senhor não estiver assistindo, alguém que o conhece certamente deverá estar assistindo, e eu peço a esse alguém que passe esse recado para o senhor mais uma vez. Nós aqui, na TV Brasil Central, na TV Assembleia Legislativa, nós temos espaço livre para o senhor, livre para os políticos, né, de uma forma geral, virem falar alguma coisa. E o senhor, como agente público, o senhor é responsável pela gestão da cidade de Goiânia, que não é nada fácil. O senhor deve, sim, pelo cargo que o senhor ocupa, o senhor deve prestar essas informações, esses esclarecimentos à população e responder perguntas da população que vem através do nosso WhatsApp e também dos nossos canais no YouTube. Então, convido mais uma vez ao senhor, prefeito Rogério Cruz, que venha ao programa. A gente tem muito respeito pelo senhor, como de resto por todos que vêm ao programa, mas gostaria muito, prefeito. Há quanto tempo eu faço o convite no ar e faço convite também através da nossa produção, nossas repórteres, todo mundo entra, enfim, nesse engajamento para tentar trazer o senhor aqui. O senhor não dá resposta. Como não tivemos resposta também para esse VT que a gente mostrou agora dessa manifestação, não conseguimos resposta da prefeitura. Não sei o que é que a prefeitura entendeu dessa manifestação, como ela viu essa manifestação. E não deu satisfação, pelo menos não que eu tenha visto. Não sei se o Fred viu alguma resposta da prefeitura em outras emissoras. Não vi, não cheguei a ver, não. E a manifestação, é importante a gente lembrar também, frisar que Goiânia não é tradicionalmente uma cidade de protestos, né? Então, quando acontece algo assim, devia levantar ainda mais o sinal de alerta no prefeito, uma manifestação dessa direta, né? E com convocação direta contra os atos da prefeitura, eu acho que deveria levantar um sinal de alerta de maior atenção do prefeito e dar uma resposta a respeito disso. É verdade. Diz aqui, deixa-me ver, o Santos. Ele concorda, Fred, com o que você diz. Na limpeza das ruas, na poda de gramas, não estão usando aquela tela de proteção para quem passa pelas ruas, né, os carros que veiculam. Os carros, os pedestres, pode acertar uma criança, um idoso, né? E assim, quem vai ficar com prejuízo? Você vai cobrar da prefeitura? Eu gostaria de saber se alguém que teve o carro atingido numa dessas podas conseguiu receber da prefeitura. Né? Simplesmente não consegue. Não consegue. Não consegue. Agora, quando é o contrário, que a prefeitura quer receber do cidadão... meu amigo, rápido, meu amigo. Faz uma casinha de cachorro na sua casa para você ver se não aumenta o IPTU no outro ano. O nosso amigo Júnior, inclusive, quando discutia essa questão, quando ela começou lá atrás, de casinha de cachorro pagar um imposto maior, porque na interpretação da prefeitura,
a casa foi ampliada. Receber uma benfeitoria, né? Uma benfeitoria e não teve autorização da prefeitura. Inventaram essa história de cobrar um imposto maior por cada casinha de cachorro. Então, na época, a gente tratava esse IPTU mais caro, por causa do cão, a gente tratava de IPTcão. IPTcão. Que você paga até para a casinha do seu cachorro a mais. Vamos lá? Boa noite. Deixa eu ver. Coloque seu nome no início da mensagem, por favor. É Sandra Gontijo. Sou Sandra, ela mandou aqui agora. Obrigado, Sandra. Ela se esqueceu de colocar, mas imediatamente ela mandou. Olá, boa noite, Sandra. Moro no setor oeste e Goiânia está largada. Mato, lixo, desordem. Esse prefeito não entende nada de gestão. Fora Rogério Cruz, diz a Sandra. Prefeito Rogério Cruz. O senhor quer ouvir a opinião dos telespectadores, do cidadão que paga imposto para manter, inclusive, a prefeitura em funcionamento? Vem aqui, vem ao programa. Com todo respeito, a gente vai fazer, né, uma entrevista esclarecedora com o senhor, com muito respeito mesmo. E não custa lembrar, quem estiver assistindo o programa e for levar o recadinho para o prefeito Rogério Cruz, é porque eu já tentei entrar em contato também com ele, deixei recado com a secretária que está ali no entorno dele, não obtive resposta. Tentei 2 vezes, liguei uma vez, esperei uns 10, 15 dias, liguei de novo. Ele ainda não tem agenda, ele não pode, não sei. Mas a gente não consegue falar com o prefeito Rogério Cruz. Aliás, ninguém consegue, né? A não ser as pessoas que naturalmente interessem a ele. Vamos lá. Sandra, deixa-me ver uma coisa aqui. Essa pergunta é sobre o assunto. Boa noite, deixa-me ver mais um. Coloque seu nome, por favor, no início da mensagem para a gente identificar você melhor. Esse é o Rondinelli. Ele tem a seguinte opinião. Eu faço a seguinte pergunta. Será que realmente é só o prefeito o culpado? Pois os vereadores estão fazendo o que, no mínimo, sejam coniventes com a situação. Também teriam que ter o seu mandato cassado. O senhor que teve a experiência no Legislativo, quando um vereador ou um deputado estadual concorda muito com o prefeito ou com o governador, eles também têm culpa no cartório, devem ser cobrados? Sem dúvida, sem dúvida. Não existe político que não deve ser cobrado, né? A função, e aliás eu acho que até a lei nossa tinha que ser mais maleável com relação à crítica a pessoas em posição de poder, em situação de mandato, que ela deve ser até mais permissiva do que a crítica em relação a cidadãos comuns, né? Eu acho que não deveria existir crime de calúnia e difamação contra político, né? Somente crime de ameaça, obviamente, também você não pode ameaçar a vida de uma pessoa, seja político ou não. Agora, deputados, vereadores têm que ser cobrados. Se o governo, se a prefeitura não está fazendo algo e aquela base do prefeito ou do governador ali na Câmara ou na Assembleia está contribuindo para isso, está contribuindo para que a gestão não seja eficiente, tem que ser cobrado sim, né? Não sei se eu iria tão diretamente já a cassação de mandato. Eu acho que isso é em último caso, porque é a representatividade popular. Agora, a cobrança para o político não tem que reclamar de ser cobrado, não. Tá bem, mais participação de telespectadores. O Jaime tem a seguinte opinião. Boa noite, Jaime. Obrigado aí pela audiência. Estamos precisando que o prefeito pague os prestadores do IMAS. Nós, funcionários públicos municipais, não estamos sendo atendidos. Isso é muito grave, porque na hora que o servidor recebe o salário dele, já vem descontado o que se refere ao pagamento ao IMAS. Justamente. Né? Principalmente... E não parece, a prefeitura não passa esse dinheiro. E é muito difícil para o cidadão, por exemplo... Desculpe, só para não incorrer em erro também. Deduz-se, né, porque isso já aconteceu em outras ocasiões, quer dizer, se o IMAS não está prestando serviço é porque não tem dinheiro, quer receber. Né? E o cidadão que tirou o dinheiro do bolso antes de botar a mão no próprio salário, ele não está tendo atendimento. É isso que eu ia falar, né? O funcionalismo público, geralmente, ele está na ponta da linha, é o que vai efetivamente entregar a prestatividade do Estado ao cidadão, né? Então, se você está atrasando esse salário, olha que eu sou a favor de a gente ter um Estado eficiente, né? Eu não sou a favor, eu não sou contra, por exemplo, nós fazermos cortes pontuais, tentar desinchar a máquina, desde que seja feito com que ela fique mais eficiente, mais produtiva, né? Também não gosto que corte salários ou corte funcionalismo público por cortar, né? Só por maldade ou só para teoricamente acomodar aliados. Não tem que ser assim, mas o Estado tem que procurar ser produtivo. Então, se o contribuinte, né, até a palavra é engraçada, contribuinte, mas se o pagador de impostos não tem a possibilidade de atrasar os impostos devidos, eu acho que a prefeitura tem que ser a primeira a dar o exemplo e prover com exatidão o salário do funcionalismo público.
É verdade. Você falou uma palavra aqui que sempre me inculcou. Não é contribuinte, Não, ele é não é obrigado a contribuir. A contribuição, Não é ela prevê contribuição. a voluntariedade, né, da situação, e não há essa voluntariedade. Nada disso. Boa noite, Paulo. Boa noite, Fred. Aqui é o Gilmar Bacuri, de Piracanjuba, no interior de Goiás. Boa noite, Gilmar. Obrigado aí, Piracanjuba, Valeu, pela Gilmar. audiência. Tamo junto. E ele diz o seguinte, esse governo de Goiânia vai se tornar, olha só, vai se tornar persona non grata e não vai demorar. Claro que um governo não pode ser declarado persona, né? Não, Porque o não nome já pode. diz, é pessoal. Mas acho que ele deve ter se referido ao prefeito, né? Acho que com certeza é o prefeito. Infelizmente, não é um prefeito que goza de popularidade, não é um prefeito que, por todas as medidas objetivas ou subjetivas, né, realmente a gente não vê a população clamando o nome desse prefeito, a gente não vê ele bem posicionado nas pesquisas para intenção de voto. Né? E, mais uma vez, nada pessoal contra o Rogério Cruz, estou aqui simplesmente destacando e atestando fatos que eu vejo. Né? Então, acho assim, se ele se dispõe à pré-candidatura, à reeleição, acho que ainda tem muita coisa que fazer, mas eu acho que ele já sabe disso. Eu também quero dizer o que você disse já. Não tenho nada contra o prefeito Rogério Cruz, não tenho grandes relações com ele, mas tive a oportunidade, inclusive, de levar ao programa, meu programa, um dos meus programas, o prefeito Rogério Cruz e a mulher dele. Quer dizer, é um sinal de respeito, né? Porque ele era o político, a mulher dele não era nada. Depois ela foi candidata, não se elegeu, mas enfim, levei o prefeito e levei também a mulher dele, a esposa dele. Quer dizer, então, respeito o prefeito, o senhor sabe que o senhor vai ter sempre aqui, a sua esposa, a sua família e todos. Mas a cobrança a gente não pode deixar de fazer, até porque como jornalista a gente tem essa obrigação perante o nosso telespectador. Telespectador que está insatisfeito com o senhor prefeito. Vamos ver mais mensagem? Mensagem que veio pelo YouTube. Webster Lacerda, dizendo o seguinte, somos contra esse empréstimo de 710 milhões de reais. O prefeito fazer empréstimo, nós estamos já caminhando para o final do mês de março, até que esse dinheiro chegue não vai servir para nada. Assim, é difícil analisar a questão técnica, né, e a aplicabilidade dessa situação. Mas eu penso assim, se a própria população, que teoricamente deveria ser a maior beneficiada desse empréstimo, está contra ele, por que o prefeito está insistindo tanto, né? E por que os vereadores concordam tanto com o prefeito, né? Então, é isso. Essas são algumas perguntas que têm que ser levantadas, né? Obviamente, aqui a gente já está no ramo da especulação, mas são perguntas que têm que ser levantadas e eles, como representantes do povo, não podem se furtar a responder, assim como eu nunca me furtei a responder nenhum questionamento desde que estive aqui. Lucimar Souza de Mello manda também pelo WhatsApp a seguinte opinião. Goiânia era um lugar tão bonito e admirado por tantas pessoas. Como pôde mudar de forma tão brusca assim? Fred, ela manda um recado para você. Fred, continue a luta por um Brasil mais digno. Tenho muita confiança em você, é o que diz a Lucimar. Obrigado, Lucimar, de verdade. A gente vai continuar a nossa luta, independente de mandato, independente de posição. O que a gente precisa é só ter voz, né? E justamente é tão importante hoje no Brasil você lutar pelo seu direito de se expressar, pela tão falada liberdade de expressão. Boa noite, Paulo. É o Reinaldo Silva. Ele diz o seguinte, o centro de Goiânia está largado às traças, só tem morador de rua. Tem passado por lá, Fred? Tem, bastante. A questão do centro, é curioso falar essa questão dos moradores de rua. Eu tenho visto muito ali pela T63 também, ali naquela região perto do supermercado ali do Pão de Açúcar, né, daquela clínica veterinária. Parece que onde tem uma marquise hoje, os moradores de rua estão se amontoando, estão fazendo ali suas moradas. É algo que a gente não via até pouco tempo atrás, né? A própria questão do viaduto ali da T63 também. O centro não precisa nem falar, né? O centro desde 2020, eu lembro que a Associação de Lojistas do Centro, perdão se eu errei o nome, mas tem uma associação forte lá que eles tentam com a prefeitura buscar a revitalização do centro de Goiânia, que é muito bonito, é histórico, mas não conseguem. É incrível como uma situação, com uma localização tão bonita e representativa para a cidade não consegue a verba para poder se recolocar de pé. Então sim, compartilho da crítica da nossa seguidora aí. Goiânia, infelizmente, está carecendo dessa atenção. Prefeito, venha ao programa para contar o que é que está acontecendo com essa Goiânia, que, na opinião dessa telespectadora, não é mais a Goiânia que a gente conheceu. E aí vem aquele velho discurso batido, na época do prefeito Pinhão Benais, as florzinhas, né, da cidade. Aquilo encantava as pessoas. E o prefeito me lembra, em uma entrevista que eu fiz com ele logo depois, que ele implantou esse sistema de flores, ele dizia o seguinte, Paulo, falei, prefeito, como é que o senhor consegue, né, fazer isso? São flores baratíssimas, que ele cultivava, a prefeitura cultivava em um próprio viveiro.
Ele diz o seguinte, olha, a pessoa, eu planto hoje, à noite a pessoa retira, no dia seguinte eu tenho uma fiscalização que mostra que foi retirado, mando plantar de novo. Até você criar um hábito, uma cultura que o goianiense não tinha. E parece que está difícil de voltar a ter. Vamos lá. O Gilmar Bacuri, lá de Piracanjuba, que tinha falado sobre o governo de Goiânia se tornar persona não grata, ele mandou um arrematezinho. É o prefeito, Paulo. Tá bom, Gilmar, agora você explicou, né? Mas já tinha ficado claro na sua primeira participação. Gestão de Rogério Cruz é uma tragédia, mas tenho certeza que a população dará um recado nas urnas. Grande abraço para o amigo deputado Fred Rodrigues. É o Vitor Salatiel, contando os dias para 2025. 26, não? Não, 24 ainda. Ô, Vitor, ele quer o Gayer como prefeito de Goiânia, 2024, já agora, nesse ano, né? Já é verdade. Valeu, Vitor. Tamo junto, irmão. Também quero. Vamos embora. Gayer vem mesmo como candidato? Sim, acho que é natural, né? O Gustavo hoje, ele está no maior partido do Brasil, efetivamente é o maior partido do Brasil, o PL, né? Se não o maior, está ali entre os 3 maiores. Tem o apoio da maior figura pública política do Brasil hoje, né? Por todos os quesitos, objetivos, subjetivos. É a única pessoa hoje que consegue convocar uma manifestação e lotar a Avenida Paulista. E pelo que eu tenho acompanhado nas pesquisas, aí está sempre aparecendo ou em primeiro ou empatado entre os primeiros lugares, né? Então não há nada que justifique hoje que o Gustavo Gayer saia da disputa, saia da pré-candidatura para prefeito de Goiânia. Existe uma possibilidade, primeiro, quais são as possibilidades de aliança que você vê, Fred, para essa candidatura? Uma candidatura de um partido só, normalmente ela não tem o peso, não tem a força para bancar uma eleição. O que acontece? Eu acho que vai muito, obviamente, dos vereadores e dos partidos, né? Mas a gente tem pesquisas recentes que mostram que a cidade de Goiânia é a cidade mais simpática à direita, aos valores da direita, né? Saiu uma pesquisa recente que falou, Goiás a gente já sabe, né? Goiás nunca teve um governador declaradamente de esquerda, sempre ou é centro-direita ou a direita. Goiânia, agora saiu essa pesquisa que é uma cidade mais simpática aos valores da direita. Então, acho que os partidos vão se ajustar nesse sentido, mas eu acho que até o próprio Gustavo e o PL, eu já vejo essa movimentação, vai ter muito cuidado na busca por alianças, porque eu acho que a população está buscando nesse momento uma qualidade na sua representatividade, não... Acho que cabe mais aquele voto de carteirada, onde a pessoa chega, vote no meu prefeito porque porque você vota em mim para vereador. Não. Eu acho que vai ter muita gente que talvez vote num vereador, mas não vote no candidato que a prefeita que aquele vereador esteja apoiando, porque para a prefeita ela vai estar buscando uma representatividade de valores e princípios. Eu acho que o Gustavo pega muito bem esse eleitorado. Mas para citar parcerias que eu consigo ver assim a curto prazo e objetivos, o DC mesmo, Democracia Cristã, que é o meu partido, que é o partido que eu estou. E que o Gustavo já saiu candidato a prefeito em 2020, né? E ficou muito bem colocado, se não me engano, ficou em 4º lugar numa campanha extremamente enxuta e corrida. Então, eu acho que esses 2 partidos, a princípio, tem tudo para caminhar juntos aqui. Outros partidos podem vir juntos? 100%, acho que não há. Como eu disse, né, Paulo, não há muito essa questão partidária. O Brasil, infelizmente, não há questão partidária para o lado da direita. A esquerda tem seus partidos segmentados, tem partidos que você olha, você sabe que é a esquerda, PSTU, PSOL, PT, você sabe que é a esquerda. PL, até pouco tempo, não era um partido de direita. Objetivamente, ele foi e tornou-se partido de direita com a chegada do presidente Bolsonaro. Então, a direita ela tem ainda essa dificuldade de fazer as alianças filtrando o partido por ideologia, porque nunca tivemos aqui partidos objetivamente ideológicos de direita. Então, assim, com muito cuidado, eu acho que pode ser feita aliança com outros partidos, sim. Inclusive, o União Brasil, do governador Ronaldo Caiado? Acredito que sim. Eu não sei ainda como está a definição do governador, não sei se ele realmente vai ter candidato próprio. Eu sei que ele e o Gustavo Gayer têm boa relação, têm boas conversas. Assim como nós temos boas conversas aqui, eu vejo o Gustavo Gayer conversando muito também com o presidente da Alego aqui, o nosso deputado Bruno Peixoto, que também é uma excelente pessoa, um excelente gestor. Então, eu acho que sim, tem essa possibilidade para esse tipo de concordância, digamos, e de convergência. Eu acho que seria até o ideal para Goiás, mas tudo a seu tempo. Ainda falta algum tempo, né, para a eleição, mas na política dizem que o cedo, como é que é? Você tem que fazer cedo o que deveria... Enfim, eu não entendi ainda, eu não me lembro bem do lema. Quem chega cedo bebe água limpa, acho que é mais ou menos assim. Acho que podia adaptar essa analogia para a política. Sim, acho que realmente você tem que começar a trabalhar suas parcerias e as pessoas que vão congregar com você logo cedo, né? Porque às vezes você deixa de fazer uma parceria ali porque o outro chegou antes.
Mas, mais uma vez, eu volto a bater nesse ponto. A questão principiológica e ideológica do Gustavo é muito forte. Né? Talvez seja a primeira vez que um candidato da direita chega fazendo frente a essa questão ideológica de um partido de esquerda. Né? Então, eu acho que assim, pouquíssimas pessoas vão deixar de fechar com ele ou de andar com ele, simplesmente porque o outro chegou mais cedo. Né? Eu acho que quem vai caminhar com o Gustavo assim, já se posicionou, já está decidido nesse momento. Caiado está decidido? Não tinha que decidir. Obviamente, com o chefe do executivo, há toda uma sequência de nuances, há todo um trabalho de base, de pessoas que ele precisa agradar, conversar, que o ajudaram a chegar onde está. Então, é compreensível que o governador leve até o último momento para decidir. Mas eu falo assim, questão de vereadores, chapa de vereador, de presidente de partido, né? Eu acho que aqueles que querem caminhar junto da candidatura do Gustavo Gayer, como um dos valores e princípios, eles já têm uma noção de que é para ali que eles querem ir. Bruno Peixoto, se mostrou como pré-candidato, né, a prefeito de Goiânia, depois houve um recuo. Você acha que Bruno ainda tem chance de ser o candidato da base de Ronaldo Caiado a prefeito de Goiânia? É difícil, ele já se posicionou publicamente dizendo que abriu mão, que realmente o sonho dele é ser deputado federal, e ele já havia me falado isso outras vezes, né, que o sonho dele é de deputado federal. Eu acho que ele fez uma gestão muito boa, está fazendo uma gestão muito boa aqui na Assembleia, e falei isso várias vezes, né, tanto pessoalmente quanto publicamente, né, que a função de um presidente de Câmara, de Assembleia, de Câmara dos Deputados, é garantir que o trabalho dos deputados seja bem feito, né, e que os deputados tenham liberdade para fazer seu trabalho. E nisso, eu acho que assim, o Bruno está dando show até no presidente da Câmara dos Deputados Federais. Acho não, com certeza está dando show. Então ele é um presidente de Assembleia excelente, um excelente gestor aqui também. Então assim, eu vejo ele também como um potencial excelente gestor para Goiânia, mas eu não sei, isso acho que seria muito uma conversa dele com o próprio governador, que hoje é o presidente do partido dele, né? Ele, pelo que eu já vi de posicionamento público, ele disse que abriu mão, mas eu não me surpreenderia se no final das contas ainda lançassem o nome dele não. Tá certo, vamos aguardar o tempo. Vamos lá, o Jaime tem uma opinião seguinte, e é para você, Fred. Ele acha que o Gustavo Gayer, para prefeito, na opinião do Jaime, é piada, porque o cara não tem projetos para a cidade de Goiânia. Ele pergunta a esse cidadão que aqui está, que é o Fred Rodrigues, o que é que o Gustavo Gayer está fazendo para a população? Acho que ele cortou a palavra, mas o que ele está fazendo para a população como deputado federal? É curioso, né? Porque ele frequentemente está no ranking dos melhores deputados do Brasil, né? É uma atuação que a gente recebia essas críticas, né? Tanto o Gustavo quanto eu, antes da gente chegar, eu como deputado estadual e ele como federal. E ele recebia muito essa crítica, o que você vai fazer? Você é um professor de inglês, você não entende nada, você fica fazendo vídeo para o YouTube. E de repente chegou lá e é um dos deputados federais mais atuantes, com um número de projetos. Eu não falo o número, porque o deputado não pode ser medido pelo número de projetos, mas com uma qualidade de projetos excelente. É um deputado de oposição que tem muito mais trabalho, né? É um deputado que nesse exato momento está nos Estados Unidos, numa comitiva de outros deputados, denunciando as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Recebe visita todos os dias, atende todos os dias no seu gabinete em Brasília, atende todos os dias em Goiânia e ainda arranja tempo para ser pai. Né? Então, assim, é um cara que hoje em dia já era um exemplo para mim como pessoa e hoje é um exemplo para mim como político. Então, assim, obviamente, o eleitor tem todo o direito à crítica, está acostumado, aquele negócio, vamos apresentar projetos. Tenho certeza, eleitor, que hoje o Gustavo está andando com as pessoas mais qualificadas do Estado que estão encampando a campanha dele para fazer essa elaboração de um plano de governo. A gente tem que esperar o plano de governo que está sendo elaborado, estou acompanhando, tenho certeza que vai ser o melhor plano de governo apresentado entre todos os candidatos. Tá bem, a gente está misturando os assuntos e é assim que fica bom, a gente vai Fica bom, vamos embora. Você pode continuar mandando a sua mensagem falando sobre a administração do prefeito Rogério Cruz. Tem muitas manifestações aqui que eu pretendo correr para poder ler ainda durante o programa. Tá bem? Vamos lá. Deixe-me ver, mais um que não colocou o nome, é o Paulo de Tarso. Ele tem a seguinte opinião. Coloque o seu nome, por favor, no início da mensagem. Fica mais fácil, né, para a gente poder identificá-lo. Parabéns, Paulo, pelo excelente programa. Muito obrigado. E ele diz o seguinte, esse prefeito Rogério é mesmo uma negação. Os profissionais do CIMEIS estão todos de greve. As mães nem têm como trabalhar. E ele não toma providência nenhuma. E ele arremata. Lamentável que isso esteja ocorrendo. Aí passou a nossa Juliana Junqueira, né, que acaba sendo um misto, né, de editora, de produtora, para que você trabalhe com o nosso grupo, para a gente ver essa realidade que é apontada pelo telespectador, tá bem? Vamos ver se amanhã a gente pode conseguir essa matéria. Mas vamos lá, eu vou continuar lendo, tá, suas mensagens ainda sobre a administração de Rogério Cruz,
Mas antes eu quero falar sobre um assunto que interessa muito ao nosso convidado, que é o Fred Rodrigues, porque enquanto ele estava aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual, apresentou, foi um projeto, né? Foi um projeto. Um projeto. Explica para o telespectador primeiro. Vamos lá. Foi um projeto que institui a campanha estadual de conscientização contra o aborto, né? Nós criamos no dia 8 de agosto. Era uma campanha. É uma campanha. Só uma campanha. Que seria feita através de quê? De rádio, televisão, outdoor? É uma campanha através do Estado para que o aborto seja tratado somente como uma situação de exceção, que é o que deve ser. O aborto, no fim dos casos, nada mais é do que você tirar a vida de um inocente. E até hoje não encontrei nenhuma pessoa no mundo que conseguiu me provar o contrário. Quando você comete um aborto, você está tirando a vida de um inocente, de uma pessoa que não consegue se defender. Ah, mas é por tal motivo. Não muda o fato, você tirou a vida de um inocente. Então a gente fez essa campanha de conscientização contra o aborto, justamente para evitar a banalização do mesmo, né? E aqui a gente instituiu, por exemplo, o dia 8 de agosto como Dia Estadual de Conscientização contra o Aborto. Nós estipulamos que políticas... é o Dia da Mulher também, né? Não, dia 8 de agosto não. Agosto, desculpa. Agosto, desculpe. Aí, porque a gente estava no mesmo tema, é normal confundir. E o que acontece? Estipulamos também uma rede de amparo, tudo obviamente, não criamos receita, não inventamos a roda. É simplesmente o Estado dando proteção àquela mulher que às vezes é vítima de aborto, por exemplo, quando ocorre aborto espontâneo, e dando condições para aquela mulher que às vezes está pensando em fazer um aborto nas excludentes penais, né, ou seja, onde a lei permite, que ela possa ter uma opinião diferente, que ela possa ter uma visualização diferente do futuro dela. Porque hoje há uma rede abortista trabalhando, e ficou muito claro devido aos ataques que recebemos contra o nosso projeto, e a gente não faz projeto à toa, quem me acompanha aqui sabe, todo projeto meu não tem só a intenção de estabelecer o que está escrito ali, mas também de revelar algo por trás. E ficou muito fácil de revelar por trás, que hoje nós temos uma rede abortista no Brasil, que são pessoas que se dedicam dia e noite a banalizar o aborto, inclusive mentindo sobre uma lei aprovada por deputados estaduais, representantes eleitos legítimos do povo, e sancionada pelo governador, também um representante eleito legítimo. Então essas pessoas não tiveram nenhum pudor em mentir sobre a nossa lei, e tentaram, obviamente, declarar a inconstitucionalidade dela no STF, que está lá sendo relatada pelo ministro Fachin, que na minha opinião deveria ter pegado e negado o pedido de pronto, mas não, ele decidiu pedir umas diligências, umas opiniões da AGU, né, a Advocacia Geral da União. Então, infelizmente, ainda assim, pessoas trabalhando pela banalização do aborto. Paulo, nós vimos agora essa nota técnica do Ministério da Saúde, que de tão absurda tiveram que retirá-la do ar, onde dizia que nos casos de excludente penal o aborto estava liberado a qualquer tempo, ou seja, até os 9 meses. Então aqui no Brasil nós temos aborto no caso de risco iminente à vida da mãe. Esse sim realmente pode acontecer até os 9 meses, até porque a gente sabe quando vai ter o risco iminente à vida da mãe. Caso de anencefalia e caso de estupro. Agora me explica, por que uma vítima de estupro esperaria até os 9 meses para fazer esse aborto? Na verdade, o que eles estão fazendo é preparar o terreno, porque esses casos de excludente penal, eles só usam na hora do debate. O que esse pessoal abortista, da militância abortista quer, e já ficou claro, os ataques da nossa lei recebeu deixar isso claro, é aborto legal, irrestrito e gratuito. É isso que eles querem. E vão lutar até o fim por isso, vão comendo pelas beiradas aqui, se a gente não for atento, se a gente não fazer leis como essa de campanha de conscientização contra o aborto, eles vão conseguir o que querem. Tá. Enquanto isso, né, a questão está lá no STF, não é isso? A questão está no STF, pediram inconstitucionalidade, mas não há nada na nossa lei que enseje inconstitucionalidade. Eles mentiram que nós obrigamos, porque há um inciso na nossa lei, se não me engano, artigo 3º, inciso 6º, que fala que o Estado tem que disponibilizar, fornecer, assim que possível, os batimentos cardíacos do bebê, da criança, para a mãe que deseja fazer o aborto, mas ele está simplesmente fornecendo, entrega para a mãe. Porque muitas vezes, quando a mãe vai lá com a intenção de fazer aborto, depois de ter sido convencida, talvez por parentes, talvez por essa rede abortista que exista, algumas pessoas escondem os batimentos dela. E agora não, agora ela vai ter o direito a ter aquilo ali. Se ela não quiser ouvir, tudo bem. Eles mentiram, falaram que a nossa lei... Você pode procurar nas manchetes de grandes veículos de comunicação, da chamada imprensa profissional, tá lá falando que a nossa lei obriga, né? Vai pegar a mãe e vai obrigá-la a escutar. Então, assim, é algo estapafúrdio, absurdo, mas que demonstra até onde esse pessoal está disposto a ir para banalizar o assassinato de inocentes. A mulher ouviria a mãe, ou suposta mãe, vamos dizer assim, a futura mãe, que talvez nem seja mãe, se for o primeiro filho, ela não é obrigada a ouvir. Como é que esses batimentos cardíacos seriam ouvidos pela mãe? O exame de ultrassom, ele é feito numa gestação, ele é sempre feito na gestação, ele existe. Até mesmo se for fazer o aborto, até mesmo se for matar a criança, tem que ser feito o exame de ultrassom, porque é o que guia o médico no procedimento.
Então ele existe. Basicamente o que o Estado vai fazer é fornecer, não esconder da mãe. Fornecer em que mídia, digamos assim, de que forma? Vai ser avisado para ela, temos o batimento do seu filho aqui. Se você quiser escutar, sim. Se você não quiser, não. Geralmente pode ser um CD, pode passar ali no próprio consultório, né? O médico, quando ele está fazendo o ultrassom, pode fazer na mãe, naquele momento. E aí disseram, é engraçado que esse pessoal fala de tortura, falou que a gente estava torturando as mães, estava torturando a vítima de estupro, né? Obviamente a gente sabe que eles não estão preocupados com a vítima de estupro, porque eles não querem aborto só em caso de estupro, eles querem um aborto legal e restrito e gratuito, a qualquer momento. Mas eles não veem como tortura você dilacerar uma criança, cortar ela inteira e tirar ela aos pedaços da barriga da mãe. Claro. Vamos lá, a gente para ilustrar melhor isso aqui também, a gente tem aqui uma opinião que é bastante importante, que é do presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o Luiz Roberto Barroso, que defende a descriminalização do aborto. Essa declaração, que você vai ver agora, foi dada dias atrás, mas é sempre bom que a gente veja o que pensa o presidente do STF. Foi dada no Dia Internacional da Mulher, durante uma palestra na PUC do Rio. PUC, a Pontifícia Universidade Católica, mas parece que até mudou o nome agora, mas todo mundo conhece como PUC. Vamos lá, vamos ver o que diz Luiz Roberto Barroso, do STF. Precisamos lutar e conquistar o direito à liberdade sexual e reprodutiva das mulheres, que é um direito muito importante e que tem atrasado no Brasil. É preciso explicar para a sociedade, e eu peço a ajuda de todos, preciso explicar para a sociedade que o aborto não é uma coisa boa. O aborto deve ser evitado e, portanto, o Estado deve dar educação sexual, contraceptivos e amparar a mulher que queira ter filho. E explicar para as pessoas que ser contra o aborto, não querer que ele aconteça, tentar evitá-lo, não significa que se queira prender a mulher que passe por esse infortúnio, porque é isso que a criminalização faz. E impede que as mulheres pobres usem o sistema público de saúde, portanto, se mutilem e passem por imensas dificuldades. Essa é uma campanha de conscientização que nós precisamos difundir pelo Brasil para que a gente possa votar isso no Supremo. Porque a sociedade não entende do que se trata. Não se trata de defender o aborto. Trata-se de enfrentar esse problema de uma forma mais inteligente do que a criminalização. Porque prender a mulher não serve para nada. Portanto, Fred Rodrigues, né, deputado federal, deputado estadual ainda, né, que teve o mandato cassado. Né, você já explicou aqui sobre o porquê, né, que o senhor entende que foi uma grande injustiça. Mas o senhor tem uma opinião que é pouco, mais ou menos, ou muito discordante do ministro Barroso? Eu acho que completamente discordante. Eu acho que tem uma série de coisas erradas aí que a gente realmente só vê acontecendo no Brasil, né? Nos Estados Unidos você não vê um ministro da Suprema Corte emitindo opiniões públicas sobre casos a qual ele possa vir a julgar. Muito menos se for o presidente da Suprema Corte, né? Eles só se manifestam nos autos. E ele, inclusive, provocou isso, né? Que esse assunto chegue logo ao STF, né? Quer votar. Infelizmente. Então, assim, já começa muito errado, assim, algo que você não consegue explicar num país de democracia consolidada, tem seus desafios, claro, mas num país de democracia consolidada, você não consegue explicar para eles que o ministro da Suprema Corte está numa aula, numa universidade católica, que deveria ser contra o aborto, falando a respeito de que a população brasileira não entende o aborto e logo as pessoas têm que entender da forma como eles entendem para que possa chegar no STF, para que eles possam votar. E ele fala muitas vezes ali, né, e a gente entende, quem participa do debate desse assunto, entende como é feito a aproximação para se discutir esse assunto. Né? Nós não somos a favor do aborto, ele deve ser evitado, mas aí ele fala em liberdade sexual e reprodutiva da mulher. Mas eu não vejo como liberdade você matar um inocente. No fim das contas, a gente tem que perguntar para o Barroso, olha, quando você está acabando com aquela vida ali, você está terminando uma vida inocente, sim ou não? Né? Ou a gente pode fazer outras perguntas mais objetivas que vão levá-lo a raciocinar e chegar na inescapável conclusão de que ele está sim matando uma vida inocente e que quem terminou aquela vida inocente tem que ser responsabilizado. Eu falaria para ele, Barroso, se um homem atira ou bate numa mulher e essa mulher está grávida,
ela perde aquele filho, esse homem deve responder por lesão corporal à mulher ou por assassinato? Se um homem bate numa mulher, mata a mulher e o filho dela que ela está grávida, esse homem responde por um homicídio ou por 2? Se um homem não quer ter o filho, mas a mulher quer, e o homem vai e mata esse filho, esse homem vai preso por homicídio, sim ou não? Eu acho que para todas essas respostas ele diria sim, são 2 homicídios, o homem tem que ser preso. Aí eu pergunto, se uma mulher mata inexplicavelmente o filho que está na barriga, o que a gente faz? Então só nesse caso, dependendo, então, todos os outros casos é uma vida inocente, mas nesse caso aqui não é uma vida inocente. A gente não defende a punição. Então, assim, é uma questão de lógica que, infelizmente, não se aplica, nem de lógica e nem de bom senso, né? É uma vida inocente, a vida inocente tem que ser protegida. Eu sou contra o aborto em todos os casos, a não ser no caso de risco iminente à vida da mãe. Olha, infelizmente, se a gente não retirar essa criança aqui agora, a mãe vai morrer em 5 minutos. Não tem o que fazer. Infelizmente, a vida, eu tenho certeza que aquela mãe ali vai ficar devastada. Mas tratar como liberdade sexual, liberdade reprodutiva, se acabar com a vida de um inocente, não consigo pensar assim. Me desculpe, ministro Barroso, se é que eu ainda tenho autorização para discordar do senhor. Tá bem, continuando falando de assuntos polêmicos, mas você pode continuar mandando também a sua mensagem sobre tudo que a gente está falando aqui, inclusive sobre a gestão do prefeito Rogério Cruz, pode falar sobre também essa questão do aborto e pode falar também sobre a descriminalização das drogas para uso recreativo. Essa proposta está em julgamento no STF também, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli afirmou o seguinte: Dias Toffoli, não tem condições de definir qual seria a quantidade que cada pessoa poderia portar. Vamos ver. A lei que estabelece o que é droga lícita e o que é droga ilícita, ela diz que cabe à Anvisa dizer o que é lícito e o que é ilícito. Há uma agência reguladora, normativa e fiscalizadora a respeito dessas competências. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que é capaz de ser lícito ou ilícito em termos de quantidade de utilização. Não tenho. Eu penso que cabe ao legislador e ao Poder Executivo, na forma da nossa regulamentação constitucional, que são as agências reguladoras, dizer sobre isso. E é muito fácil eles lavarem as mãos e jogarem para as nossas responsabilidades. Dito isso, eu não falo mais nada. Tá bem, mas a gente gostaria que o senhor falasse, né, ministro? Afinal de contas, o senhor está aí para julgar, o senhor tem que falar e tem que saber. E existe um estranhamento, digamos assim, Fred, em relação a essa questão de criminalização ou não do uso de drogas, que está sendo discutida também no STF, mas e no STF, essa questão que está sendo discutida, como disse aí o ministro Toffoli, que estipula uma quantidade de droga para ser considerado uso, sem previsão de penalidade criminal. A votação no STF está suspensa por pedido de vista e o placar nesse momento está 5-3 pela descriminalização. São 8 votos, restam 3 então, que podem até virar o jogo. Mas enquanto isso, o Senado aprovou hoje o projeto que prevê a criminalização do uso de drogas, ou seja, tornando crime a posse e o porte de qualquer quantidade encontrada com alguém, inclusive para o tal chamado uso recreativo. Ou seja, o Senado pensa de um jeito, o STF é o que tudo indica, pensa o contrário. O STF, infelizmente, né, eu acho que até concordo em parte ali com o Dias Toffoli nesse sentido, de que ele falou corretamente ali, não existe uma lei que determina quais drogas são ilícitas, né, geralmente é por posicionamento da Anvisa, mas o STF está buscando para si muitas pautas que são decididas no Congresso e a desculpa parece ser sempre a mesma, né? O posicionamento parece sempre o mesmo. O Congresso se omitiu
se omitiu sobre determinado assunto, então nós somos obrigados a legislar sobre... Não, não são. Vocês são obrigados a decidir. Se o PSOL ou algum desses partidos de esquerda que estão sempre questionando e fazendo esses questionamentos para motivar você, simplesmente rejeitem. Digam que não é a função de vocês, digam que isso tem que ser decidido no Congresso. Essa discussão, para mim, ela não faz sentido nenhum, porque se a gente quer separar traficante de usuário, e os ministros estão lá, magicamente elaborando números nas suas cabeças. O que define o usuário é a posse de 100 gramas, é o suficiente para fazer 10 cigarros de maconha. Peraí, o traficante vai dividir a sua venda em 100 gramas, ele vai andar sempre com 100 gramas para vender por aí, ué. O traficante não é idiota não, mas não é possível que a gente está discutindo isso no Supremo Tribunal Federal e ninguém pensou nessa possibilidade. Então é justamente por isso que esse assunto, né, e até outras pessoas, né, o grande jurista o Ives Gandra, que hoje é o maior constitucionalista vivo, e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, fala, olha, o STF está decidindo sobre coisas que não cabe. E isso cabe aos representantes eleitos legítimos do Brasil, que são os deputados federais. Constitucionalmente, o STF está lá para decidir questões ligadas à Constituição. Sim, mas assim, droga tem a ver com a Constituição, está na Constituição? De forma alguma, assim como o aborto também não. Aborto já está muito não. claro ali o que diz. Tudo passa por lá, né? Assim como, parece que sempre que é uma pauta progressista, progressista no caso é extrema esquerda, é provocada, eles arbitram para si o direito de decidir algo que o Congresso não quis decidir. Às vezes eles falam, o Congresso não está se posicionando, não se posicionou. O fato do Congresso não se posicionar já é um posicionamento. Já tá, é o que a gente quer, é o que já está aí. Mas aí eles forçam essa discussão, tomam para si esse poder que não existe nenhuma democracia do mundo esse tipo de decisão. Mas, infelizmente, a gente continua assim. O Senado hoje aprovou essa PEC, né, contra as drogas, que define muito bem, não existe quantidade, meu amigo. Não é permitido, não é permitido. Né? E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Senão quem for aprender, por exemplo, um cidadão que está com maconha ou fumando, a tal do cigarrinho do capeta, né? Como dizia o nosso querido chapéu preto Custódio Ricardo, ele vai ter que andar com uma balancinha para pesar a quantidade que ele apreendeu. É uma coisa inimaginável, é impossível, inviável. E outra coisa que eu vejo nessa situação é que basicamente eles já romperam aquele estigma, né? Como eu disse, a esquerda come pelas beiradas, né? Quando ela vai tentar legalizar o aborto, o que ela faz? Ela vai lá nos casos mais tristes. A criança que foi, né, vítima de um estupro, de um abuso, ficou grávida. E aqui é a mesma coisa, vamos legalizar a maconha. Só que tem um problema com esse tipo de determinação do STF. Se o que está sendo discutido é simplesmente a quantidade, então automaticamente você tem que estabelecer a quantidade para as outras drogas. Porque todo quesito já decidiu, né? Todo quesito moral, científico e sanitário da questão já foi superado. Né? Não estão nem aí mais. Agora a gente está falando de quantidade. Tá, qual que é a quantidade segura do crack? Qual que é a quantidade segura da cocaína e da heroína? Né? Porque basicamente vocês estão liberando as drogas. Esse argumento está sendo utilizado para a liberação da maconha vai efetivamente, objetivamente, inescapavelmente ensejar a liberação das outras drogas. E é isso que eles querem. É isso que esse pessoal que defende com pelas beiradas quer. E o STF está sendo utilizado, e os ministros sabendo disso ou não, está sendo utilizado para isso, para fazer essa liberação, que eles sabem que não tem a mínima chance de passar no Congresso, porque a esmagadora maioria da população brasileira é contra a liberação das drogas. Tá bem. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas eu vou pedir ao Fred, né, para que a gente possa dar uma corridinha, porque tem muitos assuntos, né, sobre os quais eu gostaria de ouvir a sua opinião, ou pelo menos o telespectador tomar conhecimento desses fatos. E tem um fato aqui que eu considero muito importante, porque todo mundo sonha em ter a sua casa própria. Você tem, Fred? Não, estamos sonhando ainda, estamos na fase dos sonhos. Se Deus quiser vai dar certo. Então, mas o seu sonho, quando for realizado, vai te dar muita alegria. Foi o que aconteceu de mais uma entrega de casas a custo zero para a população. O governador Ronaldo Caiado esteve lá no município de Piranhas, onde foram entregues 40 novas casas prontas para morar. Você confere na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. 40 famílias beneficiadas em Piranhas, no oeste goiano, uma cidade que fica a 310 quilômetros da capital. Uma das casas a custo zero, cedida para as famílias, é da Rubiane, que se emocionou. É um sonho, né? Nossa, eu fico muito emocionada e depois tenho 35 anos depois eu nunca tive uma casa própria e agora consegui, né? Graças a Deus, né? E agradeço todo mundo da GEAB, o prefeito, todo mundo da equipe. As famílias interessadas se inscreveram no site da AGEAB e a partir de um sorteio foram conhecidas as contempladas. Além da Rubiane, outras famílias agora têm um lar novo no seu nome. Eu morava de aluguel e agora esse dinheiro de aluguel eu posso investir em outras coisas, né?
Como que o senhor está se sentindo hoje recebendo uma casa novinha, sem ter que pagar nada, custo zero pelo governo? É a maior felicidade da minha vida. Nunca tive, tá morando de favor. Para construir essas 40 casas novas, prontas para as famílias entrarem e morarem, o governo de Goiás investiu cerca de 5 milhões de reais. Com esse benefício chegando a mais uma cidade do oeste goiano, a cidade de Piranhas, já chega a um número muito significativo. 158 municípios beneficiados com o programa do governo Casa a Custo Zero. Estamos aqui na cidade de Piranhas, entregando 40 casas e vejo o padrão de excelência de todas as casas. Material de primeira qualidade, uma casa extremamente confortável, com todo o respeito às pessoas que vão aqui morar, sem ter que pagar nada. Hoje, nós estamos fazendo uma entrega histórica no nosso município. Não houve, e eu creio, né, que para frente vai haver muitos, mas uma entrega do tamanho a essa, com 40 casas habitacionais a custo zero. A Idelma foi a contemplada com a única casa mobiliada. Um presente do presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Isso realizou meu sonho. Não é só meu sonho, mas sonho de muita gente que não tem onde morar. O governo de Goiás, ele realiza um projeto que é único no Brasil, como outros vários, mas é o que é mais digno, aquele que é mais a expectativa e o sonho da família, que é a casa própria. Não tem prestação, não tem boleto, não tem pagamento de qualquer natureza pela família, como a dona Idelma que hoje recebe. Bem, né? A gente mostra sempre aqui, Fred, essas entregas, né? Porque tem a população que fica feliz e mais ainda, em especial, um desses novos moradores que é beneficiado por essa iniciativa do Alexandre Baldi, que é presidente da AGEAB, e que já comentou, a gente falou aqui no programa, inclusive com a presença do irmão dele, que estava aqui com a gente, ele contou isso, que o Baldi paga com o próprio dinheiro dele, do próprio bolso dele, toda a casa mobiliada, com televisão, com geladeira, com tudo que uma casa precisa para dar dignidade de vez àquele morador. Uma coisa interessante, né? Para quem ganha, principalmente, é muito bom, né? Ganhar uma casa, ainda a casa todinha mobiliada, joga tudo, os cacarecos fora, né? Nem cacareco, desculpa a expressão, mas é que eu estive em São Paulo esses dias, eu vi muito essa expressão lá. Desculpa, joga todos os móveis antigos, né, fora e vive numa casa nova. Quer falar? Não, eu só acho bom, realmente acho bom. Eu sou um defensor do Estado, não do Estado mínimo, né, mas do Estado necessário. Então, acho que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, e precisam dessa ajuda, eu acho que é algo viável, sim. E que deve ser feito dentro, obviamente, das condições que o Estado dispõe. Tá bem. Mais uma vez, né, de terça a quinta, acontecem as sessões ordinárias, né, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E um dos destaques de hoje foi a aprovação em primeira votação de um projeto do governo que prevê a retirada de benefícios fiscais concedidos pelo Estado a empresas do setor lácteo que fizerem opção pela importação de leite. Vamos ver. Vários deputados apresentaram matérias e requerimentos. O projeto de lei dispõe sobre a inclusão de sistemas de energia fotovoltaicas em novos projetos de construção de unidades escolares no âmbito do Estado de Goiás. Projeto de lei que dispõe sobre a criação do programa Roupa Solidária, que destina doação de produtos de vestuário apreendidos. Apresentando dois projetos, um que cria política estadual dos mananciais para recuperação e sustentabilidade hídrica no Estado de Goiás e também instituindo o Dia Estadual da Eficiência Energética. No pequeno expediente, o deputado Clécio Alves pediu pelos psicólogos e médicos do Detran. E eles vieram falar comigo na condição de deputado estadual para unir as forças e buscar junto ao governador que eles possam receber uma adequação, uma valorização nos seus subsídios, considerando que a última vez que foi feito esse reparo, essa revisão, já fazem mais de 8 anos. Bia de Lima tratou de investimentos do governo federal em Goiás. O presidente Lula vai estar mandando para Goiás, ao todo, quem ficou naquela polêmica, se seria 62 bilhões, se seria 90, serão 98,15
500 milhões, 98 bilhões e meio. 98 bilhões e meio. Na ordem do dia foram aprovadas várias matérias de parlamentares, mas em destaque, processo do Executivo, que faz mudanças no programa Produzir para benefício de produtores de leite, aprovado em primeira votação. Esse projeto, senhoras e senhores, está sendo disseminado por todo o país pela CNA. Já que o governo federal não quer ouvir o produtor de leite, os estados estão tomando essa decisão para coibir e salvar o produtor de leite brasileiro. Tivemos a iniciativa aí ao lado do deputado Amaury Ribeiro e principalmente ao lado dos produtores de leite do nosso estado, de podermos aqui levantar um debate na Assembleia Legislativa sobre o momento que estamos vivendo, sobre essa bacia leiteira que, com toda certeza, merece nossa atenção, merece o nosso cuidado, pelo que representa no Brasil e no estado de Goiás. Depois da sessão, os parlamentares fizeram reunião da comissão mista. As duas matérias sobre o Refis, o programa que facilita o pagamento de dívidas de ICMS, IPVA e ITCD, foram aprovadas e agora seguem para o plenário. Quem tem dívida de multas, juros e do principal até 35 mil, que estava escrito na dívida ativa até 31 de dezembro, esses vai ter a remissão, ou seja, ele já vai ficar com o nome limpo. O Refis vai ajudar muita gente. É isso que eu queria explicar. Certo, né? Programa Estadual de Refinanciamento de Dívidas. Se você estivesse lá, Fred, se ainda fosse deputado, que seria muito bom, nada contra quem o substituiu, mas você sempre teve uma presença muito atuante, como é que você votaria essa questão da retirada dos subsídios? Da questão do leite, eu tinha falado do Refis. Olha, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. A questão da verdade, eu acho que o Amaury foi muito feliz ali na fala dele, né? Do ano passado a gente percebeu um aumento preocupante nessas importações, se não me engano foi 300% em relação ao ano anterior de importação de leite, e para um Brasil, para um país que defende o agro, que depende do agro, onde o produtor se programa, né, onde principalmente o produtor de leite, ele se programa para aquela situação ali, fica muito difícil enfrentar uma concorrência da importação, né? Eu sou a favor sempre, claro, do livre mercado, mas o livre mercado tem que ter a ver condições para que seja atendido, né? Não há como você entregar uma carga para um produtor para ele se preparar, para ele fazer, para na hora de que ele vai vender o leite dele, ter enfrentando uma concorrência desleal das importações, né? Então eu acho que foi um projeto muito acertado, é um projeto que inclusive o deputado Amaury já vinha falando desde o ano passado, né? E já vinha falando dele, já vinha falando dessa situação, e com certeza eu votarei acompanhando meu colega ali, porque eu tenho certeza que é um excelente deputado e um excelente representante e defensor da classe. Sim, ele é produtor também de leite, conhece de certeza, perto, né? Entende bem o que está acontecendo. É raro, né? Assim, claro que todos os deputados têm suas qualidades, têm suas identificações, mas é raro chegar um deputado falando de algo que conhece tão de perto, igual o Amaury, sobre esse assunto. Mas é um assunto que interessa a população, né? Com certeza, né? Nem todo mundo, mas boa parte da população nasce na geladeira, né? consome o leite, né? Sim. Mas vamos lá. Assim, agora, vamos falar sobre o Refis, porque o deputado Véter Martins propôs, e foi realizada uma audiência pública por iniciativa dele, para reunir lideranças empresariais para debater esse programa estadual de refinanciamento de dívidas, que é o Refis, que muito certamente você, telespectador, já deve ter ouvido falar, porque a Prefeitura lança mão disso, o Governo Federal lança mão disso também, e o Governo do Estado também. Essa proposta está em tramitação na Assembleia e visa instituir medidas facilitadoras para que os contribuintes possam negociar tributos atrasados como ICMS, IPVA e ITCD. Vamos conferir. Implementar o compartilhamento de crédito do ICMS para empresas do estado de Goiás e criar um Refis, Programa Estadual de Refinanciamento de Dívidas para tais instituições. Esse foi o núcleo principal da discussão de uma audiência pública que aconteceu na sala da CCJ, na Assembleia Legislativa. O encontro foi promovido pelo deputado Véter Martins, que justificou o motivo de debater
ser o assunto de grande interesse do setor empresarial. Nós provocamos essa audiência pública com vários empresários, segmentos também empresariais que estarão aqui. A Secretaria da Economia também vai mandar a sua representante para que a gente possa achar um bom termo e voltar a isso, para que o Estado continue sendo competitivo, para que empresas não deixem o nosso Estado e migrem para outros estados em razão dessa vedação da transferência de crédito. O parlamentar ainda explicou que um projeto de autoria dele, que trata do Refis 2024, tramita na Casa de Leis. Se aprovada pelas comissões e pelo plenário, a proposta garantirá a negociação de dívidas dos contribuintes e, consequentemente, facilitará a quitação total ou parcial das pendências. O Refis é um projeto excelente que vem realmente de encontro com a necessidade de quase todos os empresários do Estado de Goiás. É claro, é uma matéria muito importante e eu quero parabenizar o governo do Estado por ter mandado esse projeto para casa. Nós vamos aprovar, é claro, mas e também surgiu essa necessidade e abrimos essa discussão para que a gente possa também achar um bom termo e resolver essa questão para os empresários do Estado de Goiás. A audiência pública contou com a participação de vários empresários do Estado de Goiás e também de representantes de instituições do segmento da indústria e do comércio. Vamos beneficiar mais de 10 mil empresas e movimentar 1,3 bilhões, melhorando o caixa dessas empresas e movimentando a economia goiana como um todo. Esse projeto do Refis vai ajudar demais essas empresas a estarem em dia com suas obrigações, além de trazer esse dinheiro disponível para o caixa do Estado nesse primeiro momento. Bem, Fred Rodrigues, quer falar o que sobre Refis? Nada? Eu posso falar que a gente até tinha apresentado um projeto ano passado muito semelhante a esse, né? Inclusive com a renegociação de dívidas do IPVA e do Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doação, né? O ITCD. O nosso também previa, se não me engano, desconto até 98% e parcelamento em 60 vezes, mas fico feliz que o governo também veio com um programa até mais abrangente que o nosso, né? Obviamente, quem faz essa negociação é o governo. Então, eu tenho conhecimento para apresentar um mais abrangente que o nosso e espero que a população seja efetivamente a beneficiada disso aí, né? Porque, infelizmente, o ITCD, para mim, já é um imposto muito cruel, né? O IPVA também é um imposto muito cruel. Então, quanto mais facilidades a pessoa tiver nesses dois casos aí, melhor. Melhor. Carro, né? Quem tem carro sabe disso, né? IPVA. Vamos lá? Pelos nossos canais, né? No YouTube, o capelão Rodrigo Nunes diz o seguinte: nosso querido deputado Fred Rodrigues, uma pessoa de grande coração. Deus o abençoe sempre. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo tratamento como deputado também. Aliás, quase toda a casa aqui alego, mantém esse tratamento, eu fico feliz, né? Não faço questão do título, faço questão de poder defender meus valores e princípios, mas fico muito feliz pelo carinho e pelo respeito que me é deferido aqui. Conhece o capelão? Conheço, grande parceiro nosso, o pessoal, parceiro nosso da direita, uma pessoa atuante, uma pessoa muito boa, sempre disposta a ajudar o próximo. O Joseildo Araújo, já que você falou em direita, ele tem a seguinte opinião: a direita percebeu que não, eu acho que faltou uma palavra aqui, vou me arriscar a completar a sua frase, o Joseildo. Ele escreveu: a direita percebeu que não para fazer política sem pensar nos mais necessitados. Imagino que seja, a direita percebeu que não dá para fazer, é isso? Tomara que eu tenha acertado, que não dá para fazer política sem pensar nos mais necessitados. Você diz que a esquerda é apaixonada nos pobres, nos mais necessitados. A direita é ou não? Foi uma pergunta, foi séria a pergunta? Não, a esquerda não é apaixonada nos pobres, basta ver o que eles fazem com a economia, né? A gente viu os governos Lula e o governo Dilma, como ela deixou o país quebrado, e quando a economia quebra, quem é o primeiro a ser prejudicado é o mais necessitado, né? A economia começou a ser arrumada e o Bolsonaro, mesmo em situação de pandemia, deixou aqui um superávit, deixou a economia arrumada. Então, esse sim se preocupou com os pobres, esse sim se preocupou com o auxílio no momento emergencial. E esse sim se preocupou em dar dignidade para o pobre, que é principalmente a condição de poder prover o próprio sustento. José Francisco diz o seguinte: como é que é boa? Bom, né? Bom programa, como é que é? Bom, vírgula, programador e entrevistado. Vamos lá, obrigado, viu? E ele diz o seguinte: no caso da opinião que o Fred deu agora há pouco, 100 gramas de drogas não configuram crime.
Então, quem é traficante pode fazer o que o Fred disse que faria. Pode arrumar 1.000 pessoas, cada traficante entregando essa quantia, essa ele quantidade. nem precisa arrumar 1.000, ele deixa escondido lá no mocó dele, né? Para usar a gíria aqui da polícia, deixa escondido lá no mocó dele e está sempre portando com si só 100 gramas enquanto ele está fazendo a venda. Deixa o estoque pronto lá, né? A coisa mais óbvia do mundo, não é possível que não tenha um assessor para explicar isso para o ministro da STF. Muito bem, hoje de manhã, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, recebeu o título de cidadão canadense. A homenagem foi proposta por todos os 15 vereadores de Senador Canedo. Vamos ver. Senador Canedo ganha mais um filho, Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás. A cerimônia de entrega de título de cidadão canadense ao deputado aconteceu na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal da cidade e foi proposta pelos 15 vereadores da casa. Todos os vereadores votaram em unanimidade, fomos muito bem recepcionados por ele ali na Assembleia e assim, como todo o trabalho dele prestado em nosso estado, em nosso município, todos confirmaram o sim para mais um novo filho canadense. Parabéns ao deputado pela essa acolhida e parabéns ao povo senador Canedo por receber mais um cidadão de alto nível como o deputado Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa. Para mim é um dos maiores líderes do estado de Goiás, que vem fazendo um trabalho brilhante para senador Canedo e para todo o estado, né? O Bruno, ele une a oposição, situação, ele é amigo, companheiro e o Bruno representa muito para nós. Bruno Peixoto é natural de Goiânia, formou-se em Direito e em Economia. É filho de Sebastião Peixoto Moura e Regina Pimenta Peixoto. Bruno é casado com a empresária Luciene Tavares Gontijo, com quem tem 2 filhos. Seguindo os passos do pai, Bruno começou sua trajetória política em movimentos estudantis. Em 2004, foi vereador por Goiânia pela primeira vez. No segundo mandato, alcançou a confiança de quase 13 mil eleitores, sendo o mais votado naquele pleito. Em 2010, conquistou sua primeira cadeira na Alego. Hoje está no 4º mandato. Foi reeleito com quase 74 mil votos. O parlamentar tem uma trajetória política promissora e ocupa atualmente o maior cargo no Legislativo goiano, a presidência da Casa. Para o deputado, o título traz muita alegria e também muita responsabilidade. Eu fico muito feliz de poder entregar benefícios e juntos cuidarmos da nossa gente canadense. E hoje aumenta-se muito a minha responsabilidade, enquanto não apenas de fato, mas hoje de direito, cidadão canadense. A sessão solene foi prestigiada por moradores de Senador Canedo, colegas de trabalho, familiares e amigos de Bruno Peixoto. Parabéns, Bruno, mostra esse espírito realmente que você tem de acolher, de receber todo mundo. Ele foi criado aqui. É a primeira vez que eu estou vindo com ele receber o título. Ele já recebeu mais de 50. Nunca fui em lugar nenhum. Aqui eu fiz questão de largar tudo e vim prestigiar meu filho. Eu fiz questão de participar dessa cerimônia porque, de fato, ela representa o trabalho reconhecido por Canedo através da Alego. Esse trabalho relevante que o Bruno Peixoto tem feito em todo o estado de Goiás, em Senador Canedo, hoje ele é cidadão canadense. Ele já ajudava o senador Canedo. Agora, então, como filho de senador Canedo, mesmo sendo um canadense de raiz, tudo de bom. A Câmara Municipal foi muito feliz em homenageá-lo e a gente reconhecer essa figura que é o Bruno, a importância que é ele como pessoa, como deputado e também como presidente, ajudando a nossa cidade. Então, parabéns à Câmara Municipal e parabéns ao senador Canedo, que agora ganha mais um canadense ilustre que tem nos ajudado tanto. Verdade, né? Bruno que tem recebido muitos títulos, né, de cidadão pelo interior todo, né? E está se movimentando, né, Fred? Está se movimentando. Ainda que não com a intensidade de antes, mas ele não para. É verdade. Assim, o Bruno, eu acho que, como eu já falei aqui várias vezes, né, um excelente gestor, um presidente de assembleia, né, um presidente de deputados, de pessoas com mandato exemplar, né? Gostaria que o presidente da Câmara do Federal e do Senado tivesse a disposição que ele tem de defender a liberdade dos deputados aqui. Sem dúvida, a Câmara do Senador Canedo entregando esse título é um reconhecimento, né? É uma pessoa
que está fazendo muito para o Goiás. Tenho acompanhado aqui, tem feito muito para o Goiás, tem feito muito pela representatividade dos deputados, né? Só tô meio indignado com ele, porque ele tá copiando minha barba agora. Aí eu tenho que conversar com ele depois, vai, Bruno. Esse vai ser seu estilo agora? Tá bem, ficou ótimo, mas tem que ver os royalties primeiro, né? Brincando. Verdade. Um grande abraço, presidente. Vamos lá, deixa eu registrar a opinião de telespectadores. Boa noite, Paulo. Meu nome é Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Boa noite para você. O que entendemos? Presta atenção, você presta atenção em tudo. Mas o que ele disse que tem a ver com a sua opinião também, imagino eu. O que entendemos é que ministro do Supremo Tribunal Federal não foi eleito pelo povo para decidir questões que envolvem a sociedade. O que eles têm que fazer é analisar os recursos extraordinários que chegam lá. E isso eles não fazem mais. Agora fazem o papel de polícia como o inquérito. Essa opinião, na verdade, é a opinião de juristas, né? Como eu citei aqui, o Ives Gandra, Marco Aurélio de Mello, né, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e de vários outros que se manifestam no sentido de que o STF ele tem que atuar mais pela discrição do que pela aparição. E assim, para um recurso chegar na Suprema Corte Americana é algo assim extremamente impensável, é algo difícil. Aqui não, aqui um partido pequeno de esquerda se indigna com uma lei que foi um parto para sair. Ele questiona essa lei e o STF vai lá e derruba, sem ter voto nenhum. Nenhum daqueles ministros tem voto, nenhum voto. E aí, de repente, você pega lá o voto da maioria da população, que é representada pelo Congresso ou pelo presidente da República, e tem sua opinião anulada diante do voto de 11 pessoas, muitas vezes nem isso, nem chega a dar unanimidade, né? Então é justamente por isso que o STF tem que se autoconter. Ele tem que se autoconter, os ministros têm que ter essa consciência, né, de autocontenção. Mas quando isso não acontece, a gente vê, né, esse tipo de movimentação. E, infelizmente, eu não acho que ninguém sai ganhando com isso, não. Mas ainda é tempo ou a porta já está arrombada? Eu nunca vi uma pessoa em posição que adquiriu um poder ou adquiriu uma posição de poder abrir mão dela, né? Então, isso, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, acho que se isso acontecer aqui por conta própria dos próprios ministros, falar, opa, realmente a gente está exagerando, a gente está saindo e dando entrevista falando que derrotou o bolsonarismo, a gente está saindo e dando entrevista falando que a população brasileira não entende de aborto, que a gente tem que explicar para ela, a gente está criando central de combate à desinformação e de proteção à democracia, isso não cabe a gente. Acho muito difícil eles fazerem essa autoanálise, né? Quem poderia freá-los no nosso sistema aqui de freios e contrapesos constitucional seria o Senado, mas eu não vejo muitos senadores dispostos a fazer isso, não. Pois é, a Anatel, por exemplo, já anunciou que vai tirar do ar sites que o TSE considerar antidemocráticos, sites antidemocratas. A agência Anatel pretende usar o poder de polícia para derrubar sites e apps que forem considerados propagadores de fake news, segundo critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é comandado por... Nesse momento, o presidente é o Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes. Essas declarações foram dadas pelo presidente da Anatel. O que você acha disso, Fred? Esse é mais um dos absurdos que tem sido criticado por boa parte dos juristas e criticado até por parte da imprensa, que, na maioria das vezes, faz assessoria de imprensa do Lula. Dizendo que é sim uma concentração excessiva. O que o TSE fez com suas resoluções foi basicamente pegar o PL 2630, que era o chamado PL da censura, de relatoria do comunista Orlando Silva, que foi um PL rejeitado no Congresso, não conseguiu nem colocar ele em votação no Congresso no ano passado. O TSE simplesmente pegou esse PL, o transformou em resolução do TSE e está aplicando na parte política do Brasil. Mas quando você aplica na parte política eleitoral do Brasil, você efetivamente aplica para o país todo. Né? Então a pessoa que vai concorrer agora, ela não sabe o que ela pode criticar, ela não sabe o que ela pode falar. Ela não sabe que opinião ela deve se expressar para o seu eleitor, porque, de repente, na cabeça do ministro, do Alexandre de Moraes, ou de algum membro do TSE, aquela fala pode ser considerada antidemocrática. Vou te dar um exemplo. Uma questão, por exemplo, do voto impresso. O voto impresso é ruim? É bom, há a opinião dos dois lados. Mas talvez agora a pessoa dizer que quer o voto impresso pode ser considerado um atentado antidemocrático, que vai contra a democracia, porque já ficou estabelecido pelo TSE que as urnas eletrônicas são o melhor meio pelo Brasil, para votação no Brasil. Então, assim, a gente não sabe mais o que fazer. A população brasileira está dependendo da subjetividade da opinião de ministros. As redes sociais vão ficar com medo, às vezes elas comecem a derrubar conteúdo de pessoas antes mesmo da resolução do TSE, porque, obviamente, se vir com uma decisão do TSE, também deve vir com uma multa. Então, assim, colocou o Brasil refém
da opinião e da subjetividade de ministros, algo que não acontece. Se você explicar, eu lembro que antigamente, 5 anos atrás, a gente ficava abismado. Nossa, o Google é banido na China. Nossa, na Coreia do Norte você só tem acesso à internet que é previamente aprovada pelo governo. Qual que é a diferença disso aqui agora? Qual que é a diferença? Você vai ter acesso a conteúdos que são previamente aceitos pelo quem está no comando do TSE, o ministro do TSE. E olha que curioso, o nome que eles deram para essa central, né, que agora está em parceria com a Anatel, que é um órgão do governo. E é muito estranho o governo se associar ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Não deveria haver essa parceria. Não deveria haver essa parceria porque o governo é um ente político que tem adversários políticos, críticos e opositores políticos. Então agora ele está se associando aqui, falando que vai atuar com o poder de polícia para retirar, né? E olha que curioso, o nome do centro criado pelo Alexandre de Moraes é Centro de Combate à Desinformação e de Proteção à Democracia. Gente, pelo amor de Deus. Então ele agora tem um monopólio de proteção à democracia. Então assim... E todos esses centros de perseguição, né, centros de censura, ninguém coloca, esse aqui é o centro de censura, não. Como o Orwell falava, né, no livro 1984, né, eles tinham lá o Ministério da Verdade, né, então é sempre um nome bonito, é sempre defesa de algo, mas que na verdade não vejo como você defender a democracia pré-censurando conteúdo. Tá bem, vamos dar uma corridinha? Vamos. Vamos lá, falar primeiro, o governador Ronaldo Caiado vai fazer uma viagem ao lado do governador de São Paulo, o Tarcísio, né, Tarcísio Freitas, e devem ser recebidos lá em Israel. Para falar o que você imagina? Se você tivesse uma bolinha de cristal, você diria o quê? Não precisa de bola de cristal não, Paulo. Vamos tentar basicamente limpar a barra do brasileiro, né? Do governo brasileiro. Eu diria do povo brasileiro, mas eu acho que o governo de Israel entende muito bem que as opiniões do Lula, né, que comparou de uma forma grotesca a atuação da defesa de Israel se defendendo de terroristas que decapitam mulheres, que trucidam bebês, Israel se defendendo desses terroristas, o Lula disse que essa ação de defesa era o Holocausto, era equivalente ao Holocausto. Depois ele mentiu, falou que não utilizou a palavra Holocausto, mas ele utilizou sim a matança de judeus por Hitler. Então, o Caiado, se eu não me engano, vai o Caiado e Tarcísio. Tem mais um, o Tarcísio, né? Acho que o Bolsonaro tentou e também pediu licença, mas não foi liberado, né? Nós temos um ex-presidente com passaporte confiscado, outra coisa muito difícil de você explicar nos Estados Unidos ou em qualquer democracia, né? Um ex-presidente com passaporte confiscado. Então, acho que o Caiado e o Tarcísio têm essa missão, mas serão muito bem recebidos, né? Até porque o estado de Goiás aqui inaugurou, né, um primeiro parque do Brasil, se eu não me engano, do mundo, em memória às vítimas daquele atentado de outubro, né? Quando os terroristas do Hamas atacaram os inocentes em Israel, não só de Israel, mas de várias nacionalidades. Então, muito boa sorte ao governador Ronaldo Caiado e ao governador Tarcísio. Eles têm uma missão diplomática muito grande, que é restabelecer a confiança e o respeito de Israel pelos brasileiros. Eu acho que já tem pelos brasileiros, mas talvez pelo governo brasileiro, que o Lula, infelizmente, fez questão de jogar no lixo. Quer dizer, isso pode ter esse efeito conexo também, que seria de limpar a barra de Lula? Poderia ter esse entendimento? Eles entendem bem, eu acho que as pessoas entendem bem, lá o governo de Israel e os israelenses, os judeus, entendem bem que há uma diferença de opinião aqui, que o Lula está sozinho junto com os extremistas, né? E que justamente o Lula faz parte daquela ala radical ali da esquerda que gosta de chamar todo mundo de nazista, chama todo mundo de fascista. Se você tiver qualquer opinião que discorde dele, rapidamente eles te colocam o título de nazista, né? Mas é curioso que para esse pessoal tudo é nazismo, com exceção de matar judeus. Só matar judeu para esse pessoal que não é considerado nazismo, né? Os judeus se defenderem já tem uma alusão ao nazismo. Agora, matar judeu não é nazismo. Então, assim, eu não acho que a barra do Lula vai ser limpa, não, mas a do povo brasileiro, com certeza. Tem uma pergunta aqui de telespectador que não colocou o nome também, mas é uma pergunta interessante e já para a gente caminhar para o encerramento. Ele quer saber o seguinte: Fred, como evitar a instauração da ditadura? Para encerrar é difícil falar em pouco tempo, né? Olha, a primeira coisa é você perceber o que é uma ditadura. Uma coisa que você consegue ter noção completa de que a gente está encaminhando, ou está caminhando a passos largos para uma ditadura, é quando a liberdade de expressão começa a ser relativizada. Nós, por exemplo, temos os Estados Unidos é famoso por armas, né? Todo mundo sabe, o cidadão americano anda armado, lá a arma está na cultura, mas o direito que garante as armas dos Estados Unidos, ele é somente a segunda emenda americana. Antes da segunda emenda tem a primeira, e a primeira emenda americana ela fala justamente da liberdade de expressão.
Lá não existe crime de opinião. Nos Estados Unidos não tem como você cometer um crime de opinião justamente porque você tem o direito de falar o que você está pensando. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Se a sua ideia é boa ou se a sua ideia é ruim, quem vai decidir isso efetivamente são aqueles que estão ao seu lado. Se a sua ideia é boa, você vai ter pessoas agregando com você. Se a sua ideia é ruim, você vai ter pessoas te rejeitando. E isso vale inclusive para as eleições. Aqui no Brasil criou-se o conceito, né, através desses termos de proteção à democracia, proteção à verdade, aversão ao discurso de ódio, de que quando você fala algo que não é aceito pelo sistema dominante autoritário, você automaticamente é colocado dentro desses termos. E aí você é tratado como um inimigo da democracia. Então aí você já criminalizou a opinião. Porque você cometeu um discurso de ódio? Não necessariamente. Você pode ter só falado algo que desagradou uma pessoa autoritária. Você falou contra a democracia? Não necessariamente. Você pode ter só falado algo que é contra o pensamento vigente do governo atual. Então, isso é um caminho da ditadura. Muita gente acha que a ditadura é tanque na rua, é militar com fogo. Não, a ditadura é simplesmente você não ter a liberdade de criticar os poderosos. A ditadura é simplesmente você se sentir prejudicado, se sentir com medo, porque você tem razão num país onde os poderosos estão errados. E quando você perde a sua liberdade de expressão, Paulo, todas as suas outras liberdades são meras ilusões. Pense nisso. Se você não tem liberdade de expressão, todas as outras liberdades são meras ilusões. Você não pode lutar por elas, você não pode falar por elas. Então, basicamente, isso é algo que a gente tem visto. E hoje nós tivemos um caso emblemático no Brasil, nessa relação Brasil se posicionando do lado do autoritarismo e Estados Unidos tentando manter a liberdade de expressão, que foi a negativa do governo americano de extraditar o jornalista Alan dos Santos, que é um jornalista que está com sua prisão decretada aqui no Brasil. Sabe pelo quê, Paulo? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ele não tem acesso. Ele não sabe porque sua prisão foi decretada. Quem acompanha o conteúdo dele não sabe, mas ele tem sua prisão decretada. Ele não pode pisar no Brasil, que será preso. Ninguém sabe por quê. Estima-se que seja um crime de opinião, porque crime objetivo ele não cometeu nenhum. Crime de opinião contra a democracia, discurso de ódio, que nada mais é do que a opinião subjetiva de uma pessoa autoritária. Mas os Estados Unidos falaram, isso não existe aqui. O pedido de extradição que vocês fizeram foi feito ainda não no governo Bolsonaro, mas não pelo governo Bolsonaro, mas ainda no governo Bolsonaro, né? Se eu não me engano, foi o próprio Alexandre de Moraes que fez o pedido de extradição. Os Estados Unidos negaram, falaram, isso que vocês estão falando não existe aqui. Nós não prendemos pessoas por dizer o que pensam, principalmente quando elas estão dizendo o que pensam contra pessoas em situação de poder. Isso não existe aqui, ele não será extraditado. Então, um momento muito emblemático nessa relação para ver quem é que está com a razão. A gente já viu esse filme antes, né? Você já leu o livro Processo, né, de Kafka. Sim. É o que está acontecendo, né? O sujeito é processado, não sabe por quem, não sabe por quê e não pode se defender. De muitas e fica doido. Muitas questões a gente está tendo a impressão, Paulo, que estão primeiro escolhendo os culpados, depois decidindo qual crime eles cometeram. Tá bem, vamos lá? Está encerrando o nosso tempo. Tem um minutinho e pouco. Vamos lá. Boa noite, Fred Rodrigues. Quem disse aqui é Veríssimo. Boa noite, Fred. Um dos melhores deputados da Assembleia e mais um injustiçado pelo STF. Obrigado. Nosso caso ainda vai ser julgado pelo STF. Eu acho que sim, fui injustiçado pelo TSE. Não sei se a injustiça foi feita por um erro ou por outro motivo. Recorremos agora ao STF e vamos ver qual vai ser a resposta desse questionamento. Paulo, passa meu contato para o Fred. É o Gilmar, mais uma vez mandando mensagem. Gilmar Bacuri, lá de Piracanjuba. Vamos pegar, claro. Esse rapaz vai longe, diz ele. Fred é conhecedor. Obrigado, Gilmar. Fred Rodrigues, né, que nos deu o prazer da presença aqui, né? Aí vão dizer, mas só tinha gente de direita. A gente até tentou convidar algumas pessoas, e o Fred é bem da verdade, você é justo, viu, Fred? Não que você não tenha espaço aqui, porque você vai ter sempre espaço aqui. Mas a gente tinha, como convidado hoje, colega seu, Gugu Nader. Gugu Nader, né? Que é deputado estadual. Parceirão nosso, Gugu Nader, excelente deputado, tava deputado tudo de certo. base regional e um dos caras, uma pessoa que eu aprendo muito com ele aqui na Aleco. E ele estava tudo certo, né? A presença dele estava confirmada, falei com ele mais cedo e tal. Mas ele, de última hora, foi pego, né? Por uma notícia, está sabendo o que é? Não. Não, um acidente que aconteceu com a esposa dele lá em Itumbiara. Não sabia não. E ele ficou naturalmente desesperado. A primeira coisa que ele fez foi desmarcar os compromissos, dentre eles vir ao programa. É o que eu ia falar, o Gugu é uma pessoa muito séria, um deputado muito sério, principalmente com compromisso. Se ele desmarcou é porque foi realmente algo sério. Vou terminar o programa, já vou ligar para ele aqui, prestar sentimentos e disposição de ajudar no que ele precisar. Claro, e a gente torce, né, para que esteja tudo bem com a esposa dele e também com o Gugu. Fred Rodrigues, obrigado por ter vindo, Fred. Mais uma vez, Paulo, obrigado, uma honra estar aqui ao seu lado, ombreando com você aqui nos comentários, né, participando e sempre aprendendo. E obrigado à nossa equipe técnica, né, que participou aqui, nos acompanhou, está aqui até agora. Todos os funcionários da Alex sempre me recebem muito bem, todos os meus colegas e ex-colegas deputados.
E principalmente a você que nos assiste, estamos aqui à disposição sempre que precisarem. Fique com Deus, um grande abraço, até a próxima. Você sabe que Elvis não morreu, né? É? O Elvis está ali, ó. Ah, é? Aquele é o Elvis? É o Elvis. Sabia não, o Elvis parceiro, ajudou muita gente. Obrigado, Elvis. Se não fosse você, eu não conseguia falar, cara. Não teria água aqui para mim. Obrigado. De verdade. Obrigado ao Elvis e a toda a equipe, né? Eu tenho muito orgulho pessoal. de trabalhar com esse pessoal. E a gente se entende bem. Na hora que a gente acerta e na hora que a gente, eventualmente, né, comete um pequeno deslize, fora a gente não pode. Acontece. Somos jornalistas, somos como médicos, a gente não pode errar, tá certo? Telespectador, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Grande abraço para todos vocês. A gente volta amanhã. Até lá.